Vamos continuar fazendo exercícios de revisão e complementação dos assuntos que nós estudamos até agora. Eu já fiz uma quantidade de exercícios para integral dupla, agora vamos fazer uma série de exercícios de integral tripla. O primeiro deles, calcular o volume de um sólido descrito por várias equações. É um exercício típico do teorema de Fubini. Você tem que entender que sólido é esse, o suficiente para poder escrever os extremos de integração e escrever a integral tripla. Então é volume do sólido dado limitado por z igual a x2, z igual a 1, e cuja projeção no plano xy é limitada por y igual a x2 e y igual a 2 menos x2. É fundamental que você consiga manipular os dados desse problema, um enunciado desse tipo. Vamos entender primeiro o que é z igual a x2, z igual a 1. Nós estamos no espaço, estou falando de um sólido. Então, essas equações são equações que eu tenho que interpretar no espaço. Então, por exemplo, z igual a 1 no espaço. O que é isso? Plano horizontal de altura 1. E z igual a x2 no espaço? Tem uma palavra técnica para isso, é uma calha. Calha são essas superfícies em que você tem uma incógnita faltando e você translada numa direção de um eixo. Isso é uma calha parabólica, porque ela é a translação da parábola z igual a x2. E ela é a translação em que eixo? O eixo cuja variável não está presente, eixo y. Então, este sólido, ele é limitado pela calha parabólica z igual a x2, que no plano zx é uma parábola. Aí eu faço a translação desta parábola em direção ao eixo y. Isso gera essa figura e fica claro do porquê do nome calha parabólica. Certo? E está limitada superiormente pelo z igual a 1. Então, a primeira coisa que eu queria saber é se vocês conseguiram visualizar. Eu tenho a calha para a parábola z igual a x2, translado na direção do y, plano horizontal z igual a 1. Então, ela está dentro deste sólido aqui. Todo mundo enxerga esse pedaço? Agora, que pedaço desse sólido? Esse sólido é ilimitado. Está difícil de enxergar? Oi. Estão conseguindo ver o desenho que eu estou fazendo? Estou vendo que você está olhando com dificuldade. Está tudo bem? Agora, que pedaço desse sólido? Esse sólido é ilimitado. Ele teria o volume infinito. Agora eu vou dizer o seguinte: a projeção desse sólido no plano XY é limitada por essas duas curvas no plano XY. Aqui eu estou no plano XY, estou falando que a projeção no plano XY são essas duas parábolas. Então eu vou desenhar o que ocorre no plano XY. No plano XY, que é o domínio, o plano que naquele desenho à esquerda, em perspectiva, naquele desenho à esquerda, é o plano horizontal aqui, é o plano perpendicular à lousa. Agora estou desenhando esse plano em destaque. Y igual a x2, uma parábola. E z igual a 2 menos x2, também é uma parábola, concavidade para baixo. Y igual a 2 menos x2. Desculpe, eu falei z. Então, o meu sólido espacial, quando for projetado no plano XY, vai determinar a região que é limitada por essas duas parábolas. Portanto, a projeção do meu sólido no plano XY é esta região entre essas duas parábolas.
Então, o meu sólido, ele está aqui dentro, só que quando ele é projetado no plano XY, a região que fica determinada é esta região limitada por essas duas parábolas no plano XY. Então, o sólido está acima dessa região, mas dentro da calha parabólica. Está claro para todo mundo? Onde que essas duas parábolas se interceptam, hein? Só para eu já responder essa pergunta. Qual a abscissa do ponto X onde as duas parábolas se encontram? X igual 1. Só igualar as duas parábolas. 2 menos x2 igual a x2. Você passa o menos x2 para cá, fica 2x2 igual a 2. E, portanto, x igual a mais ou menos 1. Cancela o 2 e x igual a mais ou menos 1. Então, o ponto de intersecção no domínio XY tem abscissa menos 1 e mais 1. Como eu sempre digo, você tem que entender o sólido o suficiente para ser capaz de escrever os extremos. Vejam que eu não fiz um desenho super completo do sólido em perspectiva aqui, do pedaço de sólido. É meio difícil de fazer, né? Mas eu sei que no XY ele se projeta aqui e ele está acima da calha e abaixo do plano. Alguma dúvida até aqui? Acho que já dá para escrever os extremos de integração. Primeiro, o que volume tem a ver mesmo com integral tripla? Volume pode ser integral dupla de uma superfície ou pode ser a integral tripla da função constante igual a 1 sobre o domínio. Isso dá o volume. E agora eu escrevo os extremos de integração. Não necessariamente nessa ordem x, y, z, agora que eu vou decidir que ordem que eu quero. Então, primeira integral que eu vou analisar, primeira variável que eu vou analisar tem que ser uma variável para variar em extremos fixos. E uma boa variável para fazer isso é a variável x. Que está fácil de dizer que o x varia em extremos fixos. Qual é o menor valor e o maior valor de x? Menos 1 e mais 1. Então, x varia em extremos menos 1 mais 1. Aí eu tenho sempre feito a mesma sequência de perguntas. Dado um x genérico, qual a variação do y? O y varia na vertical. Qual a variação do y dado um x genérico? O y varia de parábola a parábola. Da parábola y igual a x2 até a parábola 2 menos x2. E tem que ser y, então, e os extremos não precisam ser fixos, só seriam fixos se fosse um retângulo no plano xy, que não é. E o y varia em função de x. Então, as parábolas que eu escrevo aqui é a parábola que está por baixo, que é a x2, até a parábola que está por cima, que é a 2 menos x2. E seguindo nesta linha de raciocínio, dado um XY genérico nesse domínio, eu agora vou olhar o Z. O Z varia na direção que ele é natural, a direção vertical. E dado um XY genérico, o Z varia entre a calha parabólica e a tampa superior, que é o plano horizontal Z igual a 1. A variação do Z é da parte de baixo, calha parabólica, até o Z igual a 1. Alguém tem alguma dúvida com isso? E, portanto, eu escrevo aqui integral dz da calha parabólica, em que Z está em função de y e x, só que é Z igual a x2, até a calha, parte superior do plano horizontal 1, e a função é 1. Porque é o volume que eu estou integrando.
Quanto que é o jacobiano da mudança de coordenadas? Tem jacobiano, não tem coisa nenhuma, não mudei de coordenadas, que jacobiano, coisa nenhuma. Se não fiz mudança de coordenadas, não tem jacobiano. Certo? E agora é só uma conta aqui, né? Não tem nenhuma dificuldade. Integral de menos 1 a 1, integral de x2 a 2 menos x2, integral de 1 dz é z, calculada de x2 a 1, dy dx. Integral de menos 1 a 1, integral de x2 a 2 menos x2. Aqui fica z igual a 1, z igual a x2, 1 menos x2, integrar dy dx. Integral de menos 1 a mais 1, primitiva em y. É 1 menos x2 vezes y, calculado em x2 e em 2 menos x2, e o que der integrado dx. É a integral de menos 1 a 1, 1 menos x2 vezes 2 menos x2, menos 1 menos x2 vezes x2. O que resultar disso, integrado dx. Integral de menos 1 a 1. O que aparece aqui? 1 com 2 dá 2. Aparece menos x2 com 2, menos 2x2. Aparece 1 com menos x2, fica menos x2. Aparece menos x2 com menos x2 dá mais x4. Aqui aparece menos 1x2. E aparece menos x2, x2 com menos x2, que dá menos x4, duas vezes menos aqui, troca sinal, fica mais x4. Se eu errei em alguma conta, me avisem antes de eu continuar. E integrando é 2, constante, aí menos 2x2, menos 3x2, menos 4x2. E depois mais x4 com mais x4, mais 2x à quarta. Integral dx, primitiva 2x, menos 4 terços de x3, mais 2 quintos de x à quinta, calculado de menos 1 a 1. Isso é 2, menos 4 terços, mais 2 quintos. E quando eu fizer no extremo inferior, vai ter o menos do extremo inferior e o menos do 1. Vai ficar 2 de novo, vai ficar menos 4 terços e mais 2 quintos. Então é isso vezes 2. Bom, isso é um número. (15 por 1 vezes 2 dá 30, 15 por 3 dá 5, dá 20, 15 por 5 dá 3, isso vezes 2, isso dá 10, 16 sobre 15, 32, 15 anos. Dá para resolver esse exercício com integral dupla? Dá. Como é que você calcularia o volume entre a calha e o plano usando integral dupla? Você faria o seguinte, vê se isso aqui responde a sua pergunta. Eu tenho que fazer o volume que está abaixo do plano 1, fazer o volume que está abaixo da calha e subtrair. Aí vai ficar o volume entre a calha e o plano. Então eu faria integral dupla no domínio xy, que é esta região no plano xy, da diferença das duas funções. Da função 1, daria o volume debaixo do plano. E menos, posso fazer numa integral só, posso fazer duas integrais ou numa só.
menos a calha x2 dx dy. Se eu estivesse perguntando uma massa, aí não, né? Se eu tivesse dado uma densidade e pedido a massa, aí não tinha como fazer com a integral dupla. Porque aí a função aqui não seria 1 e aí não apareceria isso. Mudança de coordenadas, integral tripla. Vou fazer um exercício que eu vou usar cilíndricas e esféricas, só para discutir os extremos. Um exercício que eu não vou estar interessado em levar a conta até o fim, só para discutir extremos. Para a gente lembrar como é que são os dois sistemas de coordenadas e como é que eu acho extremos. Então, exercício 2 seria analise os extremos, né, para fazer a redação da integral tripla. De uma integral tripla sobre um domínio D de uma função em relação ao volume, onde D é dado pelo seguinte. Interior de x2 mais y2 mais z2 igual a 4. E acima de z igual a 1. O que é x2 mais y2, z2 igual a 4? Esfera de centro na origem, raio 2. Z igual a 1 é o plano. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma integral tripla, cujo domínio é a pequena parte de cima de uma esfera. Eu tenho aqui a esfera de raio 2. Isso é só o primeiro octante da esfera. Raio 2. Essa é a parte de cima da esfera. Aí eu corto essa esfera com o plano z igual a 1. Quando eu corto a esfera com o plano z igual a 1, eu obtenho um círculo. E com z igual a 1. Então, o sólido que eu quero calcular a integral sobre ele, se fosse um problema de volume, o sólido que eu quisesse calcular o volume, se fosse uma densidade, a F é uma densidade, o sólido do qual eu quero calcular a massa, ele é limitado por essas regiões que eu estou marcando em azul. Todo mundo enxerga o sólido? Uma tampinha de uma esfera? Dá para escrever esse sólido em coordenadas cartesianas? Dá. Não é nada muito estranho. Dá para fazer em cilíndricas, dá para fazer em esféricas. Vou fazer em cilíndricas e esféricas. Como é que ficam os extremos quando eu escrever a integral tripla, se eu usasse coordenadas cilíndricas ou se eu usar coordenadas esféricas? Coordenada cilíndrica, vocês se lembram? X igual a R cosseno θ, Y igual a R seno θ, Z igual a Z. Na integral eu vou ter que colocar o jacobiano é R. E qual que é a dificuldade quando a gente faz mudança de coordenadas? Na verdade, sempre que você faz mudança de coordenadas, entender como é que ficam os extremos nas novas coordenadas. Se as minhas coordenadas são cilíndricas, eu tenho que descobrir onde é que estão variando o θ, o R e o Z. Qual a variação de θ? 0 a 2π. Isso tem a ver com o fato de que eu percorro os 4 quadrantes no plano XY. Só para checar se está todo mundo me acompanhando. Se eu tivesse acrescentado aqui, primeiro octante, o que eu faria do θ? De 0 a π sobre 2. O θ é o argumento das coordenadas polares na base. Θ de 0 a 2π. R.
de 0 a alguma coisa que eu não sei ainda, que eu não calculei. Eu vou ter que fazer um cálculo para calcular o extremo superior do R. Geometricamente, falando em palavras, olhando para aquela figura e falando em palavras, o que eu tenho que calcular? O raio daquele círculo azul, que é a intersecção. O domínio das polares na base tem a ver com a projeção desse azul aqui. Esse círculo azul vai se projetar em algo aqui no plano XY, e é desse raio que eu estou falando, o raio máximo é esse. Ou seja, eu tenho que entender quem é a intersecção dessas duas superfícies. O que acontece quando eu faço a intersecção da esfera com o plano? O que eu obtenho quando eu faço isso? Z não vira 1? Isso para cá não fica 3? Então, x2 mais y2 igual a 3. A intersecção da esfera com o plano é um círculo lá no espaço, na altura z igual a 1. Quando eu projeto no plano xy, dá uma circunferência no plano xy, cuja equação no plano xy é x2 mais y2 igual a 3. Portanto, a projeção da intersecção aqui embaixo, no plano xy, é a circunferência de centro na origem e raio, raiz de 3. E a intersecção de verdade, ela está no espaço. Ela é a circunferência de centro no 0, 0, 1, horizontal, no nível z igual a 1 e raio, raiz de 3. A intersecção está no espaço e eu estou falando da projeção no plano xy. O que isso já me permite escrever onde é que o R varia? R varia de 0 a raiz de 3. Todo mundo entendeu esse raiz de 3 aqui? E agora o Z. Dado um θ e um R genéricos, eu tenho um ponto aqui no plano XY, no meio desse círculo no plano XY. O Z varia na direção que lhe é natural, a direção vertical, entre o Q e o Q. Eu começo a subir para achar Zs. Onde é que eu entro dentro do sólido? Quando eu bato no plano, no 1. Então Z é maior ou igual que 1. E menor ou igual do que o quê? Do que a esfera. Posso pôr 4 ali, porque a esfera é x2 mais y2 igual a 4? Não. Posso pôr 2, porque o raio da esfera é 2? Não, porque a altura em que eu vou encontrar a esfera depende do xy, depende do r e do θ. Então eu tenho que escrever a equação da esfera em coordenadas cilíndricas. Tirar o z da esfera em coordenadas cilíndricas. Tenho que fazer uma outra conta, que é x2 mais y2 mais z2 igual a 4 em cilíndricas. Em cilíndricas, quanto que é x2 mais y2, por causa da mudança que eu fiz? R2. Então, R2 mais Z2 igual a 4. Na hora de descrever esse extremo Z, o Z pode depender de quem? Poderia ser fixo, se eu tivesse muita sorte, mas ele pode ser dependente das outras variáveis. Então, eu tiro o Z em função do que der. E o Z é menor ou igual que raiz quadrada de 4 menos R2. E só para ter certeza que todo mundo acompanhou todas as contas, o que eu queria que vocês me acompanhassem é que eu deveria escrever integral de 0 a 2π, integral de 0 a raiz de 3, integral de 1 a raiz quadrada de 4 menos R2, f de x, y, z, R, que é o jacobiano, dz, dr, dθ. Todos vocês enxergaram isso que eu acabei de escrever? Concordam que
em coordenadas cilíndricas é isso que eu deveria fazer? Alguma dúvida, turma? E tem um R. Para decidir se cilíndricas era mesmo a melhor coisa, dependeria de eu saber o que tem aqui, não é? O que seria essa F. Se for uma F, que quando você escrever em cilíndricas fica legal, os extremos em cilíndricas não são muito complicados e esse R não vai complicar demais.